Oi, gente, meu nome é Fernanda. Bom, boa noite, meu nome é Matheus. Eu tô fazendo esse trabalho junto com o Renan, porém o Renan não vai poder participar desse React. A gente chegou a conversar um pouquinho pelo Moodle, a gente teve alguns problemas aí para gravar também os subprojetos. E o React também a gente não vai conseguir gravar junto, parece que ele tá sem celular, a gente só conseguiu se comunicar pelo Moodle e ele ficou doente, pelo que ele me explicou. Então eu vou apresentar sozinho. Nos próximos subprojetos, nos próximos Reacts a gente vê como que a gente vai fazer daí. Enfim, vou apresentar aqui o React do subprojeto 1 de controle de sistemas lineares 2, ano 2021, segundo semestre, da Fernanda, da Eduarda e do Gabriel, se eu não me engano. Vou falar um pouco sobre a construção do lugar das raízes. A construção do lugar das raízes permite a gente ter uma noção melhor da localização dos polos quando a gente conhece só o controle de malha aberta, ou esse GDS para a gente poder já aplicando na prática os passos para a gente construir esse LGS. Bom, o primeiro Como tem 10 minutos o vídeo dela, eu deixei um pouco acelerado. passo é você determinar o LGS no real. Para isso a gente lembra de duas coisas, que o GDS Eles já partem aqui para uma determinação, para um exemplo, melhor dizendo. Eles colocam que a definição de LGR seria, na verdade não coloca uma definição, mas qual seria a utilidade, né? Permite ter uma noção da localização dos polos, conhecendo apenas a função de malha aberta. Eu acho que fica bem claro para a gente que já está em contato com a matéria. Não sei se ficaria bastante claro para alguém que é mais iniciante. Destacar também aqui que a contribuição angular ela é sempre múltipla, né? De mais ou menos 180, então pode ser um múltiplo 1 até um múltiplo n um número natural, né? Enfim. depois HDS é igual a menos 1, ou seja, o módulo disso é igual a 1, e a contribuição angular de mais ou menos 180 graus. Bom, se a gente traçar aqui os... Eu quero dizer mais ou menos 180 vezes um número natural. A parte, por exemplo, os nossos polos, a gente pode polos. observar que se a gente pegar um ponto aqui de menos 2,5, é igual a gente planejar aplicando na curva, a gente vai ter maior ou menor do que ele. A gente pode observar aqui, ó. Ela vai apresentar a contribuição angular de cada polo e vai mostrar aqui em azul que esse aqui é o lugar das raízes, uma vez que nessas regiões a contribuição angular, somando elas, dá um múltiplo de 180, mais ou menos 180. Depois ela vai para o passo número 2, né, para determinar as limite na GDS, quando vezes HDS, quando S tem infinito. Então a gente tem aqui que a gente vai ter 3 assíntotas, 80, o nosso do A2 é mais ou menos assim. Depois a gente pode fazer o centroide, achar o centroide, que é para onde de onde nossas assíntotas saem. Aqui a gente pode pegar a soma da parte real dos polos, menos a parte real dos zeros, dividido pelo número de polos finitos, menos o número de zeros finitos. E a gente vai ter que o nosso centroide ele parte de menos 1,667. Bom, nessa parte abstrata que eu fiz, a gente pode observar que ele vem aqui, ó, a parte de menos 1,667. A gente tem uma assíntota para cá, uma assíntota para cá e outra para cá. O terceiro passo é encontrar o ponto de partida do eixo real. Considerando aquela função que a gente pegou aqui, do limite, a raiz. Como as raízes são múltiplas, a gente tem que ver qual é o melhor encaixe, né? Se a gente pegar menos 2,54,83 e observar aqui no LGR, a gente vê que o menos 2,54 não pertence ao nosso LGR, então a gente vai considerar essa outra raiz, menos 0,7. Ela destaca que apesar de se obter matematicamente duas raízes, né, menos 2,54 e menos 0,78, só uma delas faz parte do lugar das raízes. Vale destacar aqui, né, a presença das assíntotas, centroide, e isso se deve ao fato de que os polos vão se repelir, né? Um polo vai para cá, os outros dois se encontram, um sobe e um desce. Eles vão ter uma curva e essa curva, que seria o lugar das raízes, ela vai chegar bem próximo de uma reta, né? Mas nunca vai tocar essa reta. Por definição, uma curva que se aproxima cada vez mais de uma reta, porém nunca toca, é uma assíntota. Aqui a gente vê um códigozinho também, pra gente ter como exemplo, para como a gente pode plotar esse nosso LGR no MATLAB. Oi pessoal, meu nome é Edu. A gente tem aqui o Um exemplo? A gente vê aqui o comportamento que eu falei, um sobe, um desce, e o outro vai para a esquerda. Achei bem claro, bem objetivo, gostei do trabalho dela. O código comentado, muito bom, facilita para quem não tiver conhecimento da sintaxe do MATLAB. Esse tipo de controlador, você tem que ter em mente que você vai necessitar de uma fonte. E ele é uma combinação, uma relação entre o ganho e a ação integradora. Ele tem essa cara aqui,
vai ter sempre um ganho, que é representado pelo K, um zero e um polo na origem. Então, falando mais um pouquinho sobre o PI, eles são sistemas de controle, no caso, que tem o erro aqui, né, na forma de entrada da planta, vai ter o erro, e a nossa integral do erro no tempo. O que essa integral do erro do tempo ela vai fazer? Ela vai permitir que a saída ela possa acompanhar a entrada com um erro muito menor. E esse erro ele pode chegar a zero, dependendo do que a gente tiver aqui nessa planta. Tá, então a gente já sabe que esse controlador PI, ele tende a diminuir o erro. No caso, pode até zerar, às vezes. Mas tem algum problema da gente usar ele? E a resposta é sim, tem. Se a ação dessa integral, se essa ação integrativa ela for muito acentuada, ela pode fazer com que o sistema fique meio instável, pode instabilizar o sistema. Agora falando... Mais um meme ali. Enfim, destacar, né, que a quantidade de integradores está intimamente ligada também com o tipo de sinal que a gente está utilizando, porque alguns sinais vão demandar mais a presença de um número maior de integradores para se ter, para que haja, para que o sistema consiga seguir a referência, né? Por exemplo, um sistema que seja em rampa, ele precisa de um número maior de integradores do que um sistema que é do tipo degrau. Ela pode o controlador PD, que é o controlador proporcional derivativo. O objetivo desse controlador é acelerar a saída da planta. Porque na entrada... Eu acho que o objetivo principal, né, do PI e do PD, ela deixa bem claro. O PI eliminar ou diminuir o erro no regime permanente, o PD no transitório, né? Bacana. Cara, aqui, como eu falei, aqui a partir ela tem tudo para ser mais rápida. Porém, essa velocidade, ela pode ser traduzida às vezes em oscilações indesejadas na resposta do nosso sistema. Então, às vezes essa velocidade é proporcional. A gente sabe, né, que no caso dos sistemas derivativos, ele pode aumentar a distância em relação ao eixo real, e fazendo com que os polos tenham componentes imaginários de maior intensidade. Possuir componentes imaginários de maior intensidade, né, aumentar o valor imaginário de um número complexo, neste caso vai implicar na presença de oscilações mais intensas. Causar oscilações criativas. Ele conjuga os efeitos do PI e do PD num único controlador. Ele une as ações. Ela deixa bem claro aqui que ocorre um trabalho conjunto, no caso PI e PD, PID dos controladores PI e PD. Então a gente tem a união dos dois benefícios. Lentidão do componente da integral. A cara do nosso PID é essa aqui. Então aqui a gente tem um proporcional. Um exercício sobre o PI, para a gente tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas que podem ter ficado. PI a partir de LGR, claro. Bom, descimento de 0.316, dado um XI de 0. K, o G e o H. O H é 1. 316. Vale ressaltar que nesse caso a gente quer manter as características da planta, então a gente juntamente com resolver o problema sobre sinal dado um amortecimento de 0.3. Controlador PI, que se vocês se lembram equivale a colocar um polo na origem, a gente vai adicionar também um zero muito próximo da origem para anular o máximo possível desse polo que pode causar lentidão no nosso sistema, certo? Bom, então plotando o nosso lugar geométrico das raízes, a gente pode lembrar que o Xi está diretamente associado a um ângulo. E com esse ângulo a gente pode descobrir um valor de S. Tá? O que esse S dentro da nossa planta vai nos dizer? Bom, aqui o valor de S, e com ele a gente pode calcular as seguintes coisas. Se vocês se lembrarem, essa relação vem da realimentação negativa. Tá? E aqui a gente tem que módulo de G de S, H de S, tem que ser igual a 1 se o S pertence ao LGR. Então é o seguinte... A gente está falando, se não me engano, de seguir a referência, aqui no caso do erro, de uma entrada degrau. Se não me engano é isso. Dentro, a gente pode, na segunda relação abaixo, agora encontrar Kp, que é essa constante proporcional do controlador PI. Com essa constante a gente pode calcular também o erro no regime permanente, tá? Então a gente vai ver em que valor que a gente vai alcançar, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Acima a gente tem a planta sem a adição do controlador PI, e abaixo a gente tem a adição da planta com o controlador PI, e dá para ver ali que a gente adicionou um zero em 0.1, para a gente poder tentar eliminar aquela lentidão que pode... A gente tem aqui a estrutura básica, né, de um PI, bem simples, S e o polo e um zero. E ele vai apresentar aqui basicamente o resultado. A gente vê que, apesar de ser um sistema aqui lento, agora a gente vê que está seguindo a referência, que é o objetivo de um controlador PI, eliminar o erro em regime permanente. Mas seria basicamente isso. Gostei do trabalho deles, bem feito, gostei do layout. E eu achei bacana o trabalho deles. Enfim, seria isso. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite. Deem like.